voltando à nossa linha de raciocínio aqui, vamos comentar agora sobre essa inovação, né, o novo pregão, ou o novo decreto do pregão eletrônico, que é o 10.024 de 2019. E aí, este decreto, ele trouxe a obrigatoriedade do pregão eletrônico. Por isso que eu tenho repetido várias vezes para vocês, que já era a forma, né, de contratação mais utilizada, e agora nós temos essa obrigatoriedade da utilização do pregão eletrônico em detrimento do pregão presencial. E aqui no slide vocês conseguem acompanhar comigo, mas eu quero falar para vocês uma situação prática em que vai ser justificado a utilização do pregão presencial. E isso aconteceu comigo quando eu estava membro de comissão de licitação. Nós precisávamos, a Prefeitura de Goiânia iria fazer um evento, um grande evento, e o evento seria daqui 40 dias. Não haveria tempo suficiente para que a gente fizesse toda a contratação por meio eletrônico, porque poderiam ocorrer recursos, impugnações, modificações no edital, enfim, diversas situações, e nós precisávamos de camisetas e material de apoio para aquele evento num prazo muito rápido. Foi assim que justificamos a necessidade do pregão presencial. E por que eu digo isso para vocês? Porque o eletrônico, apesar de ser uma forma mais simplificada, feito por uma plataforma criptografada, é necessário, o sistema exige, né, a utilização de todos os prazos. Já no presencial, a gente vê que a fase de lances, ela é literalmente presencial, existe, né, os lances verbais pelos licitantes. A gente já consegue ver, o licitante, ele já consegue visualizar a documentação do seu concorrente ali na hora. Existe essa comunicação entre o pregoeiro e sua equipe de apoio com os licitantes. E nesta comunicação, o pregoeiro pode virar e falar assim: olha, senhores licitantes, vocês estão visualizando a urgência dessa contratação? Os senhores têm intenção de recorrer? Porque nós precisamos, né, a administração pública precisa contratar de uma forma rápida. Vocês estão conseguindo ver a documentação do licitante vencedor aqui? Está tudo ok? Está tudo conforme? Então, existe essa comunicação e a gente já consegue, né, fazer a adjudicação do objeto e a homologação logo em seguida para já emitir a ordem de fornecimento, a ordem de serviço, porque dessa forma a gente consegue agilizar. Então, um caso prático para vocês em que vai ser justificado e preferível, né, vai ser da preferência da administração pública, é quando se necessita de uma contratação muito mais rápida. Então, a gente consegue falar que a gente precisa de um pregão presencial e não de um pregão eletrônico. Agora vem aqui comigo para o slide, pessoal. A gente vai falar sobre a aplicabilidade deste decreto, né, que é o 10.024, nos municípios, estados e DF. Aqui, a gente vê que a utilização do pregão eletrônico ou da dispensa eletrônica é obrigatória para aquisição de bens e contratação de serviços comuns quando houver utilização de recursos federais oriundos de transferências voluntárias. Porque, pessoal, sabendo a fonte pagadora, você, como advogado, você consegue também visualizar como vai ser a sua prestação de serviços. Porque eu digo que o meio das licitações, apesar de ser, né, um procedimento administrativo com pouca atuação judicial, exige, né, uma ampla perspectiva. Você pode atuar com o seu cliente tanto no pré-contratual, nessa perspectiva, né, de busca de editais, essa controladoria de perspectiva de mercado para o seu cliente, na análise dos editais, para fornecer uma contratação segura, e também a questão do pós-contratual, porque quando você analisa o edital da licitação, nós temos lá a fonte pagadora, de onde que vem aquele recurso para aquela contratação. E isso vai significar uma pesquisa, que demanda uma pesquisa por parte do advogado e da assessoria da empresa, para saber como, ao menos, né, uma perspectiva de como vai ser
o pós-contratual, se aquele contrato for fixado com a administração pública. Então, isso é muito importante e a gente vê, né, essa obrigatoriedade, já linkando com o assunto que a gente está falando aqui, voltando ao assunto, essa obrigatoriedade do pregão eletrônico, da utilização, né, dos termos, da regulamentação do Decreto 10.024, naquelas contratações feitas por estados, municípios e DF que envolvem repasse de verba federal. Isso tem que ser observado também. E aí a gente já chega na parte prática, que é uma das partes, na minha opinião, mais importante, que é a análise do edital e do termo de referência. Aqui, pessoal, independente da fase que você vai atuar na licitação, a análise minuciosa do edital e do termo de referência é importantíssima, até porque a gente já comentou outras vezes que o edital é a lei interna da licitação. Então, você fazendo uma análise minuciosa antes, né, da contratação, você consegue evitar problemas, você consegue fazer questionamentos ao edital, você consegue impugnar o edital solicitando que aquela cláusula em específico, aquele item em específico seja modificado porque ele contraria algum tipo de jurisprudência, ele contraria alguma orientação normativa. Enfim, a análise minuciosa do edital, dos termos do edital. E outro ponto importante aqui também, gente, é a análise do termo de referência. Nós sabemos que a administração pública, ela contrata dos mais diversos serviços e compra dos mais diversos produtos. E nós sabemos também que o termo de referência traz as especificações técnicas do objeto. Você, como advogado, você vai saber especificações técnicas de todos os objetos? Gente, desculpa, mas isso é muito difícil. Então, a análise do termo de referência, ela tem que ser minuciosa também por parte da empresa. Porque a empresa é melhor, o empresário é melhor do que ninguém para saber se ele consegue fornecer aquele tipo de produto, se tem o estoque dele, vai dar conta da contratação, se ele tem pessoal o suficiente para atender aquela demanda de serviço. Então, essa análise do termo de referência, né, o famoso TR, ela é feita em conjunto com a equipe da empresa, a equipe, né, da empresa licitante. Porque o advogado, ele não vai saber, na sua grande maioria dos casos, de especificações daquele objeto em específico. Vem aqui comigo pro slide, eu quero mostrar aqui para vocês pontos importantes para a gente ter uma boa análise do edital e do termo de referência da contratação. Aquele objeto, ele está descrito de uma forma clara? Aquelas condições de habilitação, elas extrapolam a legalidade? Isso é um dos pontos mais importantes na fase da análise do edital. Condições de habilitação. Pessoal, não tem como a gente falar de licitação sem a gente saber de jurisprudência, sem a gente saber de orientações normativas. Então, eu indico muito para vocês que se debrucem no site da Advocacia Geral da União, que lá eles têm vários modelos, várias orientações normativas. Então, gente, é muito importante essa pesquisa acerca do objeto o qual está sendo contratado. Você vai lá no site do TCU, do TCE do seu estado, se o seu estado também tem TCM, né? Aqui em Goiás nós temos o TCM, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Então você se debruce naquela jurisprudência para saber se houve alguma irregularidade ou alguma ilegalidade no certame. E um exemplo que eu tenho para vocês, que eu vejo acontecer bastante, é a questão da vistoria. E você me pergunta, Dani, vistoria, como assim? Editais que são para contratações de serviços, vamos supor um serviço de limpeza e manutenção predial. Existem editais que exigem, como condição de habilitação, a vistoria do local. E existe entendimento do Tribunal de Contas da União, a nossa jurisprudência diz que isso não pode ser obrigatório. Isso tem que ser facultativo, embora o órgão possa, né, exigir uma declaração do licitante de que ele
mesmo não tendo vistoriado o local em que ele vai prestar os determinados serviços, ele concorda com as condições do edital. Então, eu já vi bastante acontecer isso, do órgão exigir obrigatoriamente essa vistoria e que, de certa forma, pessoal, a gente tem que lembrar também sempre dos princípios. O que isso estaria restringindo? Estaria restringindo a competitividade? Supondo que a licitante é de um outro estado, é de um outro município e quer vir contratar aqui em Goiás, seria restringir a competitividade, obrigatoriedade, né, de uma sede fixa? Tudo que restringe, né, algo no edital, tudo que tem restrição, que restringe a competitividade, tem que ser justificado. O órgão pode sim fazer essa exigência, embora tudo tenha que estar justificado, e é esse o seu papel, de observar todas essas justificativas ou todas essas irregularidades das exigências que estão sendo feitas tanto no instrumento convocatório, o edital, quanto no anexo, que é o termo de referência, né, que fala sobre as especificações do objeto. E não saiam daí, daqui a pouquinho a gente continua nesse assunto, porque a gente vai falar também as formas da gente questionar o pregoeiro e a equipe de apoio e impugnar para tentar modificar esse edital que tem alguma irregularidade.